Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui mais uma vez. Vocês acharam que ia ficar livre do professor Felipe, Genival Felipe? Não vão ficar, tá? Fomos incumbidos para mais esse tão grande desafio, essa tão grande experiência para aprendermos junto, mais uma etapa para a nossa edificação no reino de Deus. E assim, começamos sempre como antes, elevando as nossas vozes, a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conceda a sua graça, porque se não for o Senhor, nada podemos fazer. Amém? Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, aqui estamos, meu Senhor, mais uma vez nesta manhã, para falar, meu Deus, aquilo que está no Teu coração, aos corações de nossos irmãos e ao nosso coração também. Que o Espírito Santo tome a primazia, meu Deus, da minha vida, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, da minha boca e de tudo que há em mim, Senhor, para que seja transmitido algo que está no coração de Deus aos nossos corações nesta manhã. Espírito Santo, dependemos unicamente de Ti, meu Deus, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Amém? Meus irmãos, é com muito pesar que nós anunciamos para os que ainda não tomaram conhecimento. Perdemos mais um irmão nosso irmão Falcão, inclusive fez parte do nosso curso de discipulado, foi um dos nossos alunos da minha turma, e eu fiquei muito assim, apesar quando eu soube do seu falecimento. Mas é como nós conhecemos e aprendemos. A Bíblia diz que é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus servos, dos seus santos. Então é uma preciosidade. A terra perdeu, mas os céus ganharam. Nós lamentamos pela perda, pela ausência e oremos para que o Espírito Santo conceda paz à família. Mas estamos aqui, sabemos que tudo está no controle do Senhor. Nada, como nosso pastor presidente sempre nos ensinou e nos ensina, nada foge da direção de Deus. Amém? Meus queridos, passamos um ano, mais ou menos mais de um ano, estudando a base sobre o discipulado, base essa que nós aprendemos muito a respeito da nossa nova identidade, que foi o último círculo, o qual encerramos com o professor Manuel. E agora partiremos juntos, mais uma vez, para uma nova etapa de um crescimento, para um leite agora um pouco mais sólido, mais grosso. Não mais aquele leitinho rasinho, ralinho, né? Aquela coisa que a gente sempre, enfim, agora algo mais, não que anteriormente não fosse muito sério, e foi muito sério, mas agora requer algo mais à altura do que nós já aprendemos. E para isso, o tema desta lição essa que foi aplicada para os adultos no trimestre passado, e por conta da pandemia, agora será aplicada para os jovens e adultos que somos nós, né? E a lição dos jovens e adultos que foi dada, agora vai ser aplicada para os jovens, né? E assim o nosso superintendente achou por bem fazer dessa forma. O tema da lição já nos dá um impacto, como eu sempre falo para os amados irmãos, né? Tempo de conquista é o tema da nossa lição. Portanto, para que haja uma conquista, existem algumas recomendações. E logo abaixo nós vamos encontrar fé e obediência do livro de Josué. Então, tempo de conquista, fé e obediência do livro de Josué. Então, nós vamos entender que nós precisaremos ter fé, precisaremos ser obedientes para que assim possamos alcançar e termos as nossas conquistas. Amém?
Classe essa, que é uma classe adulta de transição, né? Teremos a presença depois do nosso professor Edivaldo, que é quem vai nos fazer um comentário desta lição no próximo domingo, em uma live juntamente conosco. E agora nós vamos apenas fazer uma viagem panorâmica a respeito do que nós vamos estudar nesse trimestre. Amém? Vamos lá. O que estudaremos nesse trimestre? O livro de Josué. O livro de Josué nós passaremos a estudar agora nesse trimestre. O livro de Josué, tempo de conquista, será tema da nossa primeira aula, né? O que veremos? Um panorama geral do livro de Josué. E fazendo um panorama geral do livro de Josué, que seria o primeiro tópico da nossa introdução, o livro de Josué, nós sabemos que é o sexto livro da Bíblia Sagrada, né? É uma continuação do Pentateuco. Nós sabemos que temos 5 livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nosso mestre, professor Manuel Galindo, nos ensinou muito bem a respeito disso, e eu espero que vocês estejam lembrados deste ensinamento. E que é desde a criação do mundo até a chegada à beira do Rio Jordão. Porque ali à beira do Rio Jordão morreu o nosso patriarca Moisés. E com a morte de Moisés começou o desafio e algo muito relevante para a vida do nosso irmão Josué. Irmãos, e não queira você nem eu estar no lugar de Josué na época para receber de Deus o bastão para substituir Moisés. Vocês sabem muito bem quem foi Moisés, e agora foi passado o bastão para Josué. Nós conhecemos que Moisés, ele foi escolhido por Deus para resgatar o povo da escravidão do Egito. Nós sabemos, conhecemos que Moisés foi usado por Deus para tocar o mar vermelho e o mar abrir lado a lado, e o povo hebreu passar a pé seco, e outras coisas mais nós conhecemos do líder Moisés. E agora Josué recebe essa tão grande responsabilidade de substituir nada mais, nada menos do que o nosso patriarca Moisés. Então, isso é um panorama rápido a respeito do livro de Josué. Propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. Qual é o propósito? Qual foi o propósito do livro de Josué, da história? A conquista da terra prometida, como Deus havia prometido aos seus antepassados. Então Deus havia prometido, e nós sabemos que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Então já começamos aqui a aprender nesta manhã este ponto importantíssimo. Se você tem promessa de Deus, não se preocupe, você não morre. Enquanto não for cumprida as promessas de Deus na nossa vida, não existe pandemia, não existe coronavírus, não existe Covid-19, não existe 20, 21, nem 30. Pode ser 200, Covid 300, não existe. Quando Deus tem promessa, não morre, independente do que ocorrer. Então o propósito da história de Josué nesta caminhada foi a promessa que Deus tinha feito a Moisés, que daria a terra prometida aos seus servos. Moisés morreu, mas não acabou a história. Josué sucedeu com toda a responsabilidade, e assim partiu daí o seu propósito. A divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E nós já falamos que os propósitos de Deus, as promessas de Deus, elas não são infalíveis, jamais elas deixam de existir. E
os fatos que antecederam a história do livro de Josué. E aí nós precisamos saber o que antecedeu essa história. Nada mais, nada menos que Moisés. Moisés, nós já falamos, e só recapitulando: escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Teve toda aquela situação, aqueles milagres, aqueles sinais, aqueles fatos ocorridos com Deus através de Moisés. Então isso nós não vamos nos adentrar, porque são muitos fatos, muitos sinais, muitos milagres, e os irmãos já devem ter ciência do que eu estou falando sobre os fatos que antecederam a história do livro de Josué, né? Na segunda lição, nós teremos algo sobre o chamado de um líder. Como eu falei anteriormente, nós iremos fazer um panorama, uma viagem panorâmica a respeito que iremos estudar, né? Domingo que vem, nós faremos uma síntese e um comentário da lição, tá? Então, a segunda lição que nós iremos estudar é sobre o chamado de um líder. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que às vezes nós queremos ser líder, e existem algumas recomendações, alguns requisitos para que nós possamos assumir uma liderança. Requisitos esses que nós vamos aprender nesta manhã. O que veremos na segunda lição? As orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Irmãos, como eu já falei, Josué agora assume uma responsabilidade tamanha que eu e você não imaginamos. Porém, os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que ele se tornasse líder da conquista. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos guardar em nossos corações os princípios, as relíquias que os nossos antepassados nos ensinaram. Como diz a Sagrada Escritura, que os antecedentes de Josué contribuíram muito para que ele assumisse a liderança da conquista. Período final da opressão de Israel pelo Egito. Então Josué, logo após a libertação do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, à beira do rio Jordão, quando Moisés ele morre, e aí Deus agora escolhe Josué para dar continuidade à terra prometida, o qual havia prometido aos seus servos. Josué, irmão, simplesmente, para que ele pudesse chegar a esse ponto de liderança, primeiro, ele testemunhou as 10 pragas juntamente com Moisés. A travessia milagrosa do Mar Vermelho e os sinais, como também os juízos. Não só os sinais de Deus, mas também os juízos que Deus aplicava sobre a desobediência do seu povo. Sinais sobrenaturais durante a peregrinação do povo pelo deserto. Nós sabemos que o povo passou 40 anos peregrinando o deserto, e todo esse período Josué estava ali ao lado de Moisés, que estava guiando aquele povo através do Espírito Santo. Foi comandante na batalha contra os amalequitas. Então nós vemos o perfil único que acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai. Então vejam que não era qualquer um que Deus estava preparando para substituir Moisés. E quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, o único soldado que estava, o único auxiliar que estava de Moisés foi o seu sucessor, Josué. Como auxiliar, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus. E muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período. Então observe bem aqui esse ponto. Josué era auxiliar de Moisés. Demonstrava intensa devoção e amor a Deus, e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período. Vocês lembram o que é esse longo período?
Lembra da nossa primeira aula do discipulado a respeito do devocional? Então Josué já nos ensina aqui que ele tinha uma vida devocional a Deus. E antes mesmo de ele assumir esta missão, ele passava muito tempo, longos momentos na presença do Senhor. E muitos anos antes de se substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem, e agora você aperte o cinto, como eu sempre falo. Josué, antes de assumir o comando de Israel, através do seu líder Moisés, ele era um homem de fé, um homem de visão, um homem de coragem, um homem de lealdade, obediência, incontestável, oração e dedicação a Deus e a sua palavra. Então observe, a obediência de Josué era incontestável ao seu líder. Então, se você e eu quisermos ser pessoas que agradem o coração de Deus, nós precisamos não questionar em hipótese nenhuma a determinação, a orientação do nosso líder. Independente de quem seja, por mais que você seja o doutor da cocada, e por mais que o Espírito Santo levante o auxiliar lá do banco, que nem sabe falar como Moisés, mas você e eu temos que ser submissos, incontestavelmente, ao nosso líder. Josué, ele era obediente, homem de fé, e se dedicava a Deus e a sua palavra só constantemente. Então, meus irmãos, os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. As orientações, primeiro, o Senhor disse: ó Josué, Moisés morreu, tu vai ter que se esforçar, ter bom ânimo, seja valente e não tenha medo. Levanta a cabeça, tenha bom ânimo, seja valente e não tenha medo. Por quê? Porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, Deus falou, está falado e ponto final. Prego batido e ponta virada. Não tem para ninguém. O Senhor prometeu, descansa o coração. Amém? No versículo 6, o Senhor diz: prometi e jurei aos seus pais que lhe daria posse da terra prometida. Então, não tem o que se discutir. E as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando a comissionou para substituir Moisés: reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessa a serem alcançada. No versículo 8 do capítulo 1 de Josué, Deus dá uma orientação a Josué. Diz: ó Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Meus irmãos, então, como nós acabamos de falar, o Senhor fala para Josué que ele não apartasse da boca o livro da lei, meditasse nele de dia e de noite, para que tivesse cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, está aqui de forma bem clara as recomendações, os conselhos de Deus para Josué. Por quê? Porque então faria prosperar a Josué o caminho dele, a sua regência com o povo de Israel, e então ele prudentemente se conduziria na presença do Senhor. E no versículo 9, o Senhor fecha, sela, carimba, autentica, dizendo: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, aí eu acredito que nesse momento as pernas de Josué devem ter parado mais, não totalmente de tremer, como a nossa quando estamos na presença do Senhor. Quando o Senhor disse assim, no versículo 9,
Josué, fique tranquilo, não se espante, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Aí Josué disse, então se o Senhor está comigo, então a coisa está resolvida. Na lição de número 3, nós aí entraremos agora para os preparativos para a conquista. Que nós veremos quais são os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Porque nós sabemos que não pode chegar à presença do Senhor de qualquer forma, né? Não podemos ir a uma batalha de qualquer jeito. Então existiam alguns preparativos. Primeiro, o Senhor mandou que o Josué orientasse o povo a preparar comidas, porque precisariam 3 dias para atravessar o Jordão. Depois ele pediu para que eles não esquecessem, lembrassem das palavras que vos mandou Moisés. Irmão, então vejam a simplicidade e vejam o que é um discípulo. O seu mentor, o seu líder, mesmo morto, ele disse, não lembre das minhas palavras, não, lembre das palavras que Moisés nos ensinou. Isto é que eu chamo de respeito ao líder. Isto é que eu chamo de reverência ao líder. Então Josué pede para que o povo lembrasse das palavras que Moisés tinha ensinado. Por quê? Porque Moisés era servo do Deus Altíssimo, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então Josué se preocupou, está no capítulo 1, versículo 13, porque sabia que o povo poderia esmorecer no caminho, e ele pediu para que o povo não esquecesse, lembrasse da promessa que Deus havia feito para Moisés, e foi transmitido agora para Josué. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Então, irmão, veja a obediência também do povo. Agora, não porque Josué tinha assumido, ocupando o papel de Moisés, que era líder do povo, o povo não se rebelou com ele. E com isso aqui a gente aprende algo fantástico. Se você está em uma congregação e o Espírito Santo muda o seu líder, respeite-o como se respeitava o anterior. Porque se o Espírito Santo colocou aquele homem de Deus como seu líder, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Como em tudo ouvimos a Moisés, veja o que o povo disse, assim te ouviremos a ti, Josué. Então agora ele já estava mais tranquilo. Se já estava tranquilo, agora ficou mais ainda. Tão somente, agora veja a observação do povo também. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Então veja que o povo prestou toda a obediência a Josué, prestou toda a reverência, mas deixou bem claro, Josué, tudo bem, nós ouviremos o que você mandar, nós faremos, contudo, que o Senhor, Deus de Moisés, seja contigo também, como foi com ele, tá certo? E como Josué tinha o Espírito Santo de Deus em sua vida, o povo assim o obedeceu, né? Tinha consciência que se o Senhor não fosse com Josué, as coisas também não andariam. E o que dizer da meretriz? É a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, né? Como nós já falamos, para reconhecer que sem a intervenção divina nenhuma vitória haverá. Isso a gente já aprendeu. Se o Senhor não for conosco, nós nada podemos fazer, não adianta. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doc dos dódicos, mas se o Espírito Santo não estiver na sua vida, os seus doctos vão todos de água abaixo. É melhor não ter doctor e ter o Espírito Santo na vida. Agora, se tiver doctor e o Espírito Santo, é melhor. Amém? Então, a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvisada. Não sei se você teria a coragem que Raabe teve para guardar os 2 espias em sua casa. No telhado, escondeu eles no telhado que o povo queria matar, porque eles estavam ali espiando a terra. E a meretriz,
que está no rol das mulheres de fé lá de Hebreus, e às vezes nós julgamos precipitadamente, mas ela, Raabezinha, está lá no rol das mulheres de fé lá de Hebreus, e guardou os 2 homens de Deus. Então, muita coragem da serva do Senhor. E a lição de número 4, nós passaremos a ver os obstáculos, né? Vencendo os obstáculos, os detalhes gloriosos que envolvem a travessia do Jordão, né? Então o Josué precisou ter estratégia. O Senhor pediu para que ele pedisse para que o povo se santificasse. Lembram? Que temos que ter a paz com todos. Aí eu já falei sobre isso. A paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Já foi falado sobre isso, já estão bem evidenciados a esse respeito. Levantai a arca, foi instruído ao sacerdote que levavam a arca, para eles sempre andarem com a arca levantada. Quando chegar à beira do rio, ouvir as palavras do Senhor, era um outro sinal, né? Era uma outra estratégia. Tudo isso era para vencer os obstáculos. Quando os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, presença de Deus, que representava, pisou as águas, foram automaticamente separadas as águas do Rio Jordão. Como Deus prometeu, a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível. Porque nessa época, Jordão estava transbordando, estava cheio, estava, como o nosso pastor diz, transbordando, acima do seu limite. E os sacerdotes que levavam a arca, quando pisaram aos pés sobre as águas do Jordão, as águas abriram igual o Mar Vermelho. E o povo passou aos pés secos. Então a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de suas memórias. Então, a lição 5, e aqui nós encerraremos esse momento, e como eu já falei, no domingo, juntamente com o professor Edivaldo Nobre, nós fazemos uma live para de fato comentarmos a lição de número 1, tá? Então aqui nós temos a confirmação do conceito, né, que Deus havia feito com Josué. Então o significado da circuncisão para os hebreus, o Senhor manda Josué fazer facas de pedras para circuncidar o povo de Israel. Por quê? Porque muitos dos que estavam circuncidados por desobediência morreram. E agora os nascidos não eram circuncidados. E assim o Senhor falou para que Moisés o circuncidasse. E os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E aí o Senhor também pediu para que Josué pedisse para o povo falar para os filhos, dizendo que Israel passou em pé seco, atravessando o Jordão, está no capítulo 4, versículo 22, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho. Então ele disse: ó Josué, fala para o povo sempre lembrar que assim como o Senhor fez com Moisés, que atravessaram ao Mar Vermelho com os pés, a pés secos, também assim o fez com o Rio Jordão. E como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo? Após a libertação do povo do Egito, que era a escravidão, nós sabemos que o povo passou 400 anos na escravidão, a travessia do Mar Vermelho, né, a passagem do Jordão em direção à terra prometida. Então, o que simbolizava a Páscoa para os judeus era que todos os anos, reuniam-se para celebrar a Páscoa, relembrando os fatos que culminaram a saída do Egito. Então isso era uma festa
era uma comemoração que eles faziam para lembrar das maravilhas que o Senhor assim os tinha feito. Então, meus filhos e irmãos, com essa síntese, com essa viagem panorâmica que nós fizemos, conhecemos um pouco o que passaremos a estudar. Próximo domingo, como eu já falei, faremos uma live com o nosso professor e mestre Edivaldo Nobre, e aí nós passaremos a comentar de fato a primeira lição. Amém? Que o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus Todo-Poderoso possa ter aludido o seu coração, aberto o seu coração, e você possa ter guardado alguma coisa a respeito daquilo que nós falamos nesta manhã. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor, e nessa oportunidade eu vou procurar o professor João para que ele nos apresente em oração, finalizando esse momento, porque é o nosso líder, é o nosso Moisés, que o Senhor levantou no discipulado para nos direcionarmos. E assim eu não ousaria ele estar presente e não chamá-lo para que assim o faça essa oração. Professor João, muito obrigado pela presença do Senhor. E sempre, como eu digo, o Senhor é uma sumidade de liderança. Muito obrigado por poder fazer parte do seu liderado. Amém? Por favor. Paz do Senhor para todos. Vamos agradecer a Deus, né, irmãos, por esta aula tão abençoada, tão maravilhosa, né? Poderoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, te agradecemos nesta oportunidade por mais este ensino da Tua Palavra, pela unção do Espírito Santo, pela graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, pela vida do professor Genival Felipe. Abençoa poderosamente, Senhor, que nesta aula, Senhor, cada um de nós possamos aprender mais e mais, para que possamos caminhar, Jesus, até a sua vinda gloriosa. Sabemos que não é fácil e estamos atravessando um período muito difícil, mas estamos lutando. E a nossa alegria é porque não estamos lutando só. Nós temos o Senhor conosco, como prometeste, Senhor, antes de ser assunto aos céus, que enviaria o Espírito Santo Consolador para estar conosco todos os dias da nossa vida. E isso nós somos testemunhas. Isso nós temos sentido, temos provado, Senhor, essa experiência da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Por isso que nós estamos de pé. E por isso podemos dizer que somos mais do que vencedores, Senhor, por Cristo Jesus. Continua nos abençoando, continua nos ajudando, abençoa cada professor, cada aluno da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Nos dê um restante de dia abençoado, um culto maravilhoso. Se conosco, Pai. Por isso que nós te pedimos, Senhor. Pedimos uma bênção especial também pelo nosso pastor presidente, pela sua saúde, o pastor Osvaldo, por sua família, pelo pastor Herman, Senhor, pela sua família, também pelo pastor Emengardo, por sua família, dando-lhe saúde, não somente a ele, mas a sua esposa. Meu Deus, abençoa cada um dos teus servos, do teu ministério, Senhor, aqui nesta terra. É o que nós te pedimos, Senhor, desde agora e para sempre. Abençoa também o nosso professor Edivaldo Nobre, Senhor, que está conosco nessa empreitada, nos ajudando, Senhor. Abençoa ele poderosamente, Senhor, derramando da tua graça e das tuas bênçãos sobre ele e sobre toda a sua família. Meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.